Sejam bem-vindos a mais um podcast da Florida Christian University. Como todos já estão acostumados, nosso podcast é um evento organizado pela FCU para fornecer um conteúdo de qualidade aos nossos estudantes, professores e também para a comunidade em geral que tem interesse no tema. É um prazer ter você conosco. Eu sou o professor Adelar Hengmühle, professor da FCU, e vou conduzir o debate de hoje. O tema de hoje é bem atual e vem despertando muitas discussões. Vamos debater sobre a IA e a educação, a inteligência artificial e educação. E o foco é como utilizar a inteligência artificial para desenvolver o pensamento crítico dos estudantes. Para a participação dessa discussão, nós contamos com dois ilustres convidados. Professor Douglas Madeira, mestrando em Business Administration pela FCU, e há 23 anos vem investigando e desenvolvendo estratégias e ferramentas tecnológicas para a educação e também para o meio corporativo. Também temos conosco a professora mestra Maristela Barcelos Castro, psicopedagoga e mestra em políticas públicas pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Há mais de 30 anos vem focada na neurociência, investigando referenciais para humanizar a educação e também é coautora da obra Inteligência Artificial em Espaços Educacionais, lançada agora recentemente em dezembro e já está disponível na Amazon. Bem, vamos ao nosso primeiro bloco de reflexões. Nosso encontro é dividido em 3 blocos e vamos lançar já, para começar de forma objetiva, alguns questionamentos para nossos convidados. Olha, na educação, vivemos hoje um paradoxo entre criador e criatura. Ou seja, a inteligência humana criou a inteligência artificial. E na educação humana, a inteligência artificial é vista como um corpo estranho. E muitas vezes, como é atualmente o caso do celular, é proibida no meio educacional. A questão que se coloca e que eu gostaria de colocar aos nossos convidados, como vocês analisam esse cenário? E talvez nós vamos adentrar um pouco mais que ameaças e oportunidades a inteligência artificial pode trazer para a educação. Em especial aqui, no nosso tema de hoje, para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Eu convido inicialmente para as suas considerações, professor Douglas. Seja bem-vindo, professor Douglas. Obrigado, professora Adelar. Obrigado, Maristela, mestra Maristela. É uma honra estar aqui nesse podcast falando sobre um assunto extremamente importante para todas as profissões do mundo. Porque quando nós falamos de educação e tecnologia, nós estamos falando diretamente na formação de profissionais para todas as áreas, todas as carreiras. E falar sobre a inteligência artificial, aqui eu vou tratar alguns pontos como um consultor de inovação que trabalho com IA, mas também trazendo um pouco a minha experiência como aluno, como aquele que consome a educação dentro do sistema onde a IA ainda não foi convidada para estar. Então, aqui falando um pouco sobre, dando uma introdução sobre o assunto, hoje nós nos deparamos, nos encontramos com, eu anotei aqui para poder compartilhar com vocês, 3 pilares, né, nessa introdução,
Primeiro é a resistência ao uso da IA na educação. E nós temos até aqui mesmo no Brasil a proibição do uso de celulares nas escolas. Quando eu recebi essa notícia, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, eu vou usar essa palavra. Por que assustado? Porque essa notícia, essa lei da proibição, ela está diretamente ligada aos outros dois pontos que eu anotei aqui, que é o desconhecimento e o medo e a resistência ao uso da IA. Porque quando nós falamos que o aluno não pode mais entrar com o aparelho, que nesse aparelho tem uma biblioteca mundial com diversos conteúdos, diversos livros em milhares de idiomas, que esse aluno não pode mais entrar com o celular, que é possível ele pegar na biblioteca da escola um livro em um outro idioma e, através do seu celular, traduzir instantaneamente. Eu não estou falando que essa lei traz benefício para a educação. Muito pelo contrário. Esses exemplos mesmo que eu acabei de citar agora, eles ainda são vistos como algo inimaginável. Eu me lembro que na minha época de adolescente, ensino médio, na hora do recreio, eu ia para a biblioteca. E eu acredito muito que a biblioteca de hoje, ela pode adicionar recursos tecnológicos para modernizar e atrair mais a nova geração. Porque quando nós falamos de processo e educação, uma das coisas que nós não podemos esquecer é que as gerações, elas vêm se atualizando, se modernizando e modificando ao passar do tempo. Então, a educação, para minha mãe, não funciona mais. A educação, o mesmo método, a mesma forma, as mesmas ferramentas para ensinar para o Douglas. E que também não vai funcionar para ensinar para o meu filho. Então, primeiro, eu trago a tradição da educação rígida, o desconhecimento e o medo, e a resistência ao uso da IA. E que isso gera naturalmente outros pontos como vistos como ameaças e também que nós vamos tratar aqui algumas oportunidades dentro desse assunto. Ok, professor Douglas, obrigado pelas suas considerações iniciais. Já podemos ver aqui, né, professor Douglas, que temos aí um grande desafio pela frente. Por um lado, a proibição. Por que proibimos, né? O desconhecimento e o medo que perpassa a história da humanidade, né? Sempre diante do medo nós somos resistentes, nós não parece que ficamos presos e não queremos sair do lugar onde estamos, né? E essa questão da resistência à IA, né? Que parece-me que aqui temos um horizonte que precisamos mudar profundamente algumas concepções que certamente vão estar em debate aqui, né, professor Douglas, em nosso podcast dessa manhã, né? Que não dá para fazer a mudança fazendo a mesma coisa, é isso? Ou seja, parece que aqui temos alguma coisa colocada. E é como colocamos na abertura, é um embate entre o Criador e a criatura, né? A criatura veio do mundo, da vida, e parece que, será que... Aí eu começo já questionando já algumas coisas para dar um rumo ao nosso debate. Será que a inteligência artificial veio de Marte e de Júpiter e a escola está na Terra, ou a Terra está em Marte e Júpiter e a inteligência artificial está na Terra? Vamos começar aqui o nosso debate, mas vamos ouvir aqui a professora Maristela. Bom dia, professora Maristela. Bom dia a todos, bom dia, professora Adelar, professor Douglas. Uma alegria a gente estar aqui conversando sobre algumas novidades que surgem aí no mundo e que nós próprios inventamos e, de outro lado,
nos sentimos tão ameaçadas até mesmo por elas. E eu acredito que dentro do que você falou, da resistência, a gente que daí então, né, pode ser aberta em medo, em desconfiança. Eu acrescentaria também ameaça, porque nós nos sentimos muito ameaçados mesmo por ela. Mas me sinto feliz por esse convite e compartilhar juntos, analisando, né? E daí, por meio de um pensamento crítico, nós vamos estar falando aqui, utilizando o pensamento crítico, conversar sobre como a inteligência artificial poderia contribuir para esse pensamento crítico. Nós não tivemos inteligência artificial na nossa carreira aí educacional formal, né? Mas conseguimos desenvolver o pensamento crítico. E agora pensando nesses termos que o professor Adelar colocou, né? Se há uma relação aí, eu não sei o que você acha disso, Douglas, mas se há uma relação aí de criador e criatura, vamos ter que pensar, e eu me remeto daí também a Criador, quem nos criou, e nós também como criaturas. E sendo que nós pegamos dessa essência do nosso Criador, nós pegamos todas essas capacidades e potencialidades de ter um pensamento crítico, de analisar, de refletir, de criar coisas novas, né, a partir dos elementos já existentes. Então, se a gente também se colocar na posição de criatura, que é o que nós aqui acreditamos também, e é o caminho que nós temos levado de uma forma transcendente também, eu como criatura, nós como criaturas, nós temos capacidades e sensibilidades do nosso Criador. Então, a gente pode repetir esse pensamento crítico, porque o nosso Criador teve um pensamento crítico. Podemos repetir a análise, porque o nosso Criador analisa também, reflete também, constrói planos também, e nós temos essa essência em nós. Então, pensar a inteligência artificial para um pensamento crítico não é nada estranho, porque ela saiu de quem tem um pensamento crítico. Então, essa capacidade, ela está muito ligada à essência de quem a criou. E daí, então, nós vamos pensar que, sim, né, podemos encontrar ameaças e podemos encontrar impasses e vamos também encontrar muitas oportunidades nesse sistema educacional também criado pelo ser humano, né? O sistema educacional também é, de alguma forma, uma criação humana. E dentro dessa criação humana, o que a gente está vendo é aí um hermetismo, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Uma rigidez, uma inflexibilidade que afasta não só a inteligência artificial, mas tenta afastar tudo que é novo. Mesmo que na vida tudo isso já esteja acontecendo, parece que a escola não é feita só de muros físicos, mas também de muros conceituais, muros conceptuais que impedem que coisas novas e o próprio desenvolvimento da humanidade siga em frente de uma forma mais fluida, sem a gente precisar brigar tanto e tentar, né, se sentir tão ameaçado como hoje nos sentimos pelo próprio desconhecimento da inteligência artificial. Mas acredito que ela, sim, que ela pode contribuir muito e ela está sendo criada com condições, inclusive, de potencializar as nossas, os nossos talentos, as nossas capacidades, para poder viver nesse mundo que né, a tecnologia já veio lá desde os homens da caverna, a gente pode dizer que eles já utilizavam a pedra lascada, é uma tecnologia, pode ser que muitos tenham se sentido ameaçados quando alguém lascou uma pedra para cortar um osso, por exemplo, né? Uma comida, e disse não, manualmente é muito melhor, mas depois conseguiu entender e conseguiu incorporar. Até hoje, né, o garfo, né, ainda tem tribos indígenas que não utilizam essas tecnologias, e isso, ok,
né? Para a civilização deles está ok, mas nós que vivemos nesses cenários de mundo, tudo que nós conseguirmos de ferramenta para facilitar a vida humana, ela precisa ser pensada, observada e validada, inclusive, em todos os meios, não somente dentro da educação formal, como a gente fala. Obrigada, professora Maristela. Aqui estamos avançando, já falando em pensamento crítico, né? E nos parece que essa concepção já nos falta no próprio modelo educacional que hoje praticamos em grande escala ainda mundo afora. Falamos muito em pensamento crítico, mas, na verdade, estamos ainda presos, na minha concepção, nas minhas leituras, na minha jornada, estamos ainda presos a pegar um bloco de informações e passar esse bloco para alguém que o memoriza e depois o repete, isso tanto na educação básica como no ensino superior e, enfim, nos doutorados também, ainda temos muito isso, pega-se um conjunto de autores, enfim, se discute eles e ficamos na teoria pela teoria. E nós temos um mundo onde nós vivemos. Aqui a Maristela trouxe a questão da formação de professores. Outro dia, Douglas, você nos falava que você não faria um curso de pedagogia hoje, né? E você nos falava que lá não se estuda quem é o ser humano, né? Eu estou resgatando um pouco as discussões prévias que nós já tivemos aqui. Nós não estudamos o ser humano, ou seja, como a Maristela trouxe aqui, que a IA saiu de um pensamento crítico, portanto, de um ser humano que aprendeu a articular, a fundamentar ideias, a problematizar, a trazer argumentos, julgar com fundamento, nós, nas nossas escolas e nossas universidades, estamos ainda muito carentes disso, né? E aí, talvez nós chegamos um pouco mais próximos já para o nosso debate nos outros blocos, de que essa inflexibilidade que a Maristela também usou aqui, que a escola tem, que a universidade tem, ou seja, tudo é feito em caixinhas. E ainda estamos num tempo disciplinar, quando a vida, de onde surgiu a inteligência artificial, nada é disciplinar. Será que aqui nós não temos um choque entre a natureza, as forças e a matéria que produziu a inteligência artificial, o cientista que vem desde os gregos, principalmente até hoje, trazendo uma bagagem de descobrimentos, e ainda, segundo um autor nipo-americano, que eu até tenho o livro aqui, sobre o futuro da mente, que é o nosso querido Michio Kaku, quando ele traz que nós temos ainda mais da metade das coisas do mundo a serem descobertas, que nós nem conhecemos, ainda nem vimos. Ou seja, será que nós vamos nos ater ao modelo de repetir o que já conhecemos? Ou vamos provocar significativamente o que nós já conhecemos para que nós possamos incorporar isso? E aí você trouxe muito bem, Douglas, que os estudantes têm à sua disposição uma biblioteca mundial que precisa ser e que pode ser traduzida. Mas antigamente, mas está no inglês. Hoje isso tudo foi superado. É traduzido instantaneamente. Portanto, será que, como eu disse na minha primeira intervenção, será que o problema está na IA, que foi produzida no meio do contexto mundo da vida? Ou o problema está no modelo educacional da escola? E aí realmente nós temos a proibição hoje de uso de tecnologias com vários argumentos que são paliativos. Mas historicamente, eu estava lendo outro dia também, todas as vezes que surge algo novo, a primeira intenção, principalmente para as crianças e os jovens, é proibir o uso deles. Foi com a televisão, foi com tantos outros meios, né? E depois, a proibição, pura e simplesmente, ela fracassa. Estamos agora de novo diante disto.
E parece, e não sei se é minha impressão, eu quero, nos últimos 10 minutos também, depois das minhas provocações aqui, ouvir vocês. Parece que nós estamos muito no Brasil, principalmente, não sei como é que nos Estados Unidos, a Europa também, a gente percebeu isso. Na área da educação é o lugar onde você tem mais resistência à mudança, né? As empresas que nós trabalhamos, você trabalha, Douglas, elas têm que mudar, senão elas vão à falência. O meio das cooperativas que a gente trabalha aqui no Brasil, elas têm que mudar, os gestores têm que mudar, senão vão à falência. E na educação, não sei se é uma percepção errada, eu sou professor há 40 e poucos anos, né? Mas parece que há uma concepção de que as coisas estão, parece, vamos deixar do jeito que está, saia uma nova norma, como foi a BNCC no Brasil, se argumentou, para no final, parece deixar as coisas do jeito que estão. Qual é a concepção de vocês para nós fazermos um fechamento desse primeiro bloco? Douglas. Professor, eu vou ficar com uma frase da professora Maristela, e ela me gerou muita reflexão aqui agora, porque reparem que o ser humano ele desenvolve a tecnologia. Hoje nós estamos falando de IA, mas nós poderíamos substituir IA por arma, por bomba, por meios de locomoção, por várias outras coisas criadas pelos seres humanos. Então, observa que o ser humano, na minha concepção, independente de inteligência artificial, ele não será substituído, porque ele é o criador. E essa criatura IA, desenvolvida e alimentada pelos seres humanos, que é extremamente inteligente e que poderia muito ser utilizada na educação, no meu ponto de vista, hoje o problema não está nem na criatura e nem no criador. Está no meio do caminho. Porque a arma ela pode ser, ela foi criada para a proteção e muitas pessoas usam essa criação exatamente para o mal. O avião que ele foi desenvolvido para transportar pessoas, hoje ele também carrega bombas e mata pessoas. Então eu continuo falando do criador e da criatura. O problema é o meio, o problema é o uso, o problema é o preparo. O problema hoje na educação, quando nós falamos de IA, e por isso eu falei aquela frase para o senhor, hoje, se alguém me pergunta, Douglas, eu faço um curso de pedagogia, minha resposta imediata é não. Mas por que não? Porque o curso de pedagogia não está pronto e atualizado e quebrando barreiras e medos para formar professores que não têm medo da criatura e que dominam a criatura. Um grande avanço que nós tivemos recentemente foi a que eu posso citar o nome, foi a própria Florida Christian trazer para os seus professores um treinamento específico de inteligência artificial para professores. Essa deve ser uma realidade em todas as instituições. E nesse treinamento, onde nós falamos sobre a IA, nós podemos estender esse treinamento e outros debates para falar do meio, porque eu ensinei e abordei a criatura. Mas nós ainda temos que discutir o meio, porque o meio ainda tem algumas ameaças. E quando eu falo de ameaças, eu falo, por exemplo, do plágio, a desonestidade acadêmica. Professor, se nós não mudarmos a forma de avaliarmos
o candidato, seja de um bacharelado, de um mestrado, de um doutorado, no final do seu curso, se eu continuar pedindo para ele desenvolver um documento, seja um trabalho de 5, 6 páginas, e me enviar, eu vou continuar criando no processo uma forma da criatura, ou perdão, do criador usar a criatura para que a criatura seja vista como um problema e não uma solução. Porque, de fato, a IA vai gerar facilidades para o estudante criar um trabalho que não foi ele que fez, não foi ele que pensou, não foi ele que desenvolveu. E observe que o próprio ser humano viu que existem detectores de IA, e aí o que o ser humano fez? Criou as ferramentas que desfiguram o texto para que a IA não pegue o plágio. Então, se eu não mudo o meio, em vão é o esforço, porque os seres humanos são extremamente inteligentes e vão continuar criando formas para que a IA continue gerando facilidades e benefícios para o acadêmico, para o estudante. Então eu vejo que, falando de ameaça, o plágio e a desonestidade, ela não se resolve mudando a tecnologia, ela se resolve mudando o processo. Um segundo ponto é a dependência excessiva da tecnologia, que gera naturalmente no estudante uma redução do pensamento crítico. Porque eu me lembro que na minha época de escola, a professora passava uma redação e eu tinha que escrever ali na sala sobre um respectivo tema. E não tinha como olhar para o lado, não tinha como copiar o pensamento do amiguinho. Eu, Douglas, precisava pensar sobre o assunto. Eu, Douglas, precisava queimar os neurônios para desenvolver um texto sobre aquele assunto. E hoje, com a IA, a grande verdade é a nova geração que não está sendo direcionada para o uso correto da IA, ela está usando a IA como uma grande muleta para desenvolver textos que antes ela precisaria pensar e hoje ela só usa o seu pensamento crítico para corrigir. E aí nós temos uma terceira ameaça que é a desigualdade no acesso à tecnologia. Porque quem vai corrige a redação feita por um aluno que desenvolveu na IA e o mesmo professor, com os mesmos recursos, corrige a redação de um aluno que só tem papel e caneta. Então, observem que quando eu venho trazer tecnologia IA para a educação, ela precisa ser acessível a todos, ela precisa ter um método para que o aluno não se torne dependente. E ela, por si só, não vai acabar com o plágio e muito menos a desonestidade acadêmica. Nós, criadores, através de métodos e meios da vida acadêmica, é que vamos fazer com que ela se torne apenas uma ferramenta, mas que de fato o senso crítico do aluno seja desenvolvido. Obrigado, Então, professor Douglas. Muito bem. O obrigado. fechamento desse primeiro bloco, professora Maristela, um pensamento final. Ok, isso, um pensamento final, só complementando as questões que o professor Douglas muito bem levantou, né? Poderíamos, talvez, pelo menos eu resumo desta forma, que o maior impasse e a maior ameaça é, estando nesse modelo vigente de educação, entrar coisas novas nesse sistema, há uma dificuldade muito grande. E porque o sistema, então, porque ele é rígido, porque ele é hermético, ele não favorece não só a entrada, mas ele também distorce quando esses outros elementos entram, porque eles não entram de uma forma a somar, eles entram de uma forma a burlar.
porque não é aceito, porque não está compreendido, analisado, pensado sobre isso dentro de um sistema maior, onde se quer desenvolver o quê? O pensamento crítico. Então, as ferramentas, e daí a gente pode dizer até as provas, as ferramentas tecnológicas e várias outras coisas, elas entram como um meio de burlar e tentar se salvar, né? Eu vou tentar me salvar. Se o outro tem acesso, eu também vou tentar fazer melhor. E daí, então, é claro que o ser humano é cheio de falhas e de dificuldades, e daí, nesse caso, para burlar e tentar entrar em uma equidade, muitas vezes a ferramenta tecnológica, a IA, até para construir uma redação, até para fazer uma prova, ela cabe muito bem porque ela dá melhores respostas do que um ser humano, porque ela busca informações no universo inteiro, né, de todas as produções e conhecimentos humanos. Então, se nós não mudarmos o sistema educacional, todas essas outras ferramentas vão estar orbitando no entorno desse sistema e pode ser usada, assim como o avião foi usado não só para transportar pessoas, mas também para tirar bombas, pode ser usado, então, como uma forma também muito negativa de tentar burlar esse sistema e se dar bem nele. Muito obrigado aos nossos convidados. Está feita a provocação. O primeiro bloco era efetivamente para fazer a provocação, abrir as provocações, as oportunidades, as ameaças, e encerramos assim o bloco número 1. E vamos em seguida, então, depois para o bloco 2, onde vamos apontar os modelos educacionais, que aí o foco vai mudar. Muito obrigado a vocês. Ok? Tendo o bloco 1 provocado, trazido alguns horizontes, reflexões, desafios, vamos agora para o bloco 2, onde o objetivo é trazer algum referencial para que nós possamos ajudar a mudar esse cenário que foi colocado. Portanto, eu sugiro nesse segundo bloco mais uma questão para os nossos convidados. E a questão é muito objetiva e bastante desafiadora, porque se nós hoje temos uma educação onde as pessoas têm que proibir a IA dentro das escolas e das universidades, e como foi abordado no primeiro encontro pelo professor Douglas, temos que mudar a avaliação, temos que mudar a metodologia, claro. Então, a pergunta que eu vos coloco agora nesse momento que mudanças vocês sugerem, e na convivência, nas leituras, nas investigações de vocês e na vivência, né? Que precisam ocorrer no atual modelo educacional? E que modelo educacional vocês propõem para que a inteligência artificial esteja integrada à educação? E vamos voltar ao nosso tema. E contribua para desenvolver o pensamento crítico dos estudantes. Eu deixo essa questão, então, agora para o nosso debate. Douglas, quer começar? Começa? Ok. Pronto. Vamos lá. Vamos entrar exatamente no modelo educacional, né? E sobre esse assunto, falando do modelo educacional, eu fiz aqui 3 anotações para compartilhar nesse momento. Primeiro, é sobre o ensino padronizado e a falta de personalização. Eu vou dar um exemplo aqui bem paralelo, mas que está extremamente ligado à necessidade do aluno, a uma prática e ao ensino. Quando nós, hoje, entramos para fazer, por exemplo, um curso relacionado à venda, o que é comum é que lá no curso de venda já existe um plano de curso padrão com aulas obrigatórias e padronizadas para todos os vendedores que vão se formar. E aí o que acontece é que nesse momento eu estou ignorando 100%
dos aspectos de cada indivíduo. Porque quando eu falo da formação, por exemplo, de um vendedor, existem os vendedores, existe a base, que é pertinente a todos. Só que imagina se eu entro num curso de vendedor onde no primeiro dia de aula eu preencho um formulário, esse formulário vai para o professor e esse formulário e esse professor, através das minhas respostas, consegue criar uma jornada de conhecimento dentro do assunto de venda, especificamente para o Douglas, especificamente para a Maristela, usando a análise de perfil, o perfil comportamental do Douglas, usando o perfil comportamental da Maristela e criando assim dois excepcionais vendedores, cada um dentro das suas habilidades, seguindo um norte personalizado da educação. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui é sobre o ensino padronizado e a falta de personalização. Eu preciso, por que que eu sou obrigado a assistir às mesmas aulas e na mesma sequência que todos os outros alunos? Porque tem matérias que eu falo assim, mas eu estou assistindo isso aqui para nada, porque eu não vou usar isso. Aí é muito comum quando nós nos deparamos com um plano de curso padrão, esse plano de curso engessado, é muito comum que quem criou vai claramente tentar defender que aquele é o melhor caminho. Só que, gente, eu estou falando que um ser humano está criando um caminho e está afirmando que esse único caminho é o ideal para todos os seres humanos passarem e se qualificarem. Então, o ensino padronizado e a falta de personalização é uma das coisas que me chama mais a atenção para o não uso da IA, porque a IA facilita e nos favorece a criar caminhos e trilhas de conhecimento personalizado, diferente para o Douglas e para a professora Maristela. Um segundo ponto que eu anotei aqui como ameaça é a ênfase na memorização e no detrimento da compreensão. E ainda é muito comum nas escolas o dia da prova, ou seja, aquele dia que o aluno fica 4 meses recebendo pequenas informações diárias para um dia do terror. Um dia que, se ele não decorou tudo direitinho, ele é ruim, ele não presta, ele não está apto. E aí eu trago o uso da IA com o método de gamificação. Eu digo sempre entre os amigos que o meu sonho ainda é ver com os meus olhos uma criança, assim que ela entra na escola, ela recebe o seu CPF acadêmico. E esse CPF acadêmico está cadastrado numa central tecnológica. E absolutamente tudo que esse estudante faz ao longo da jornada da sua vida, ele ganha pontos, ele ganha créditos. Então, esse aluno não chega atrasado, ele ganha ponto. Esse aluno participa das aulas, ele ganha ponto. Esse aluno, ele entrega suas atividades em dia, ele ganha ponto. Esse aluno, no momento de debate no fórum acadêmico, ele levanta a mão e apresenta uma opinião, ele ganha ponto. Imaginem no dia que isso acontecer. Para que o aluno ele passe de um ano letivo para o outro, basta ele alcançar uma quantidade X de pontos. E assim ele vai avançando na sua vida acadêmica. Imaginem se as melhores escolas e faculdades públicas do país já estabelecessem o número de pontos que são necessários para que o estudante tenha uma vaga garantida naquela instituição. E não aquele dia
que o Brasil para fazer uma prova. E aí, no final de semana, fazer mais uma prova. Gente, quem fez essa prova? E, de fato, essas questões que estão escritas na prova estão avaliando de forma correta a compreensão de todos os estudantes de um país de mais de 200 milhões de pessoas? Eu creio que. E aí, naturalmente, está ligado ao meu terceiro ponto, que é a resistência à integração tecnológica. E aqui eu só estou falando sobre o método de ensino. Primeiro, é um padronizado e não é personalizado. Segundo, ele é focado em memorização e não em compreensão. O terceiro, a resistência à integração tecnológica. E isso, naturalmente, traz para a nossa vida, né? E aí eu trago como proposta, por que não uma aprendizagem personalizada com o IA, usando ferramentas adaptativas? Por que não? Gente, por que que o meu aluno, ele precisa, por que que na minha prova de final de módulo está escrito que obrigatoriamente o meu aluno precisa escrever um texto para me mandar? Ele já me provou que sabe ler e escrever ao longo do curso. Será que eu não posso abrir a oportunidade para que a avaliação desse aluno ele desenvolva um áudio, um vídeo, um projeto experimental que prove os seus conhecimentos, utilizando ferramentas? Então, primeiro, aprendizagem personalizada. Segundo, desenvolvimento de competências para o nosso século, para o nosso público, para a nossa geração, com foco em habilidades essenciais. E terceiro, ponto que eu anotei aqui, que é de extrema importância, a formação contínua de educadores. O treinamento sobre novas tecnologias, sobre formas de uso dessas tecnologias, na minha humilde opinião, deveria ser algo obrigatório em todas as instituições de ensino no país. Precisaria ter uma licença obrigatória. Você quer ensinar? Tá, só que para ensinar hoje, no mundo tecnológico, você precisa tirar a sua carta, a sua habilitação de educação com tecnologia. E aí sim, eu tenho um ensino personalizado, a IA presente, um professor preparado e um método que não vai fazer o meu aluno apenas decorar aquelas matérias que eu hoje, com 40 anos, te digo, eu não lembro de absolutamente mais nada que me falaram lá no ensino médio. E tem matérias que eu questiono hoje e falo, gente, mas eu aprendi isso para quê? Por que eu não tive aula de negociação lá no meu ensino médio? Por que eu não tive aula de marketing pessoal lá no meu ensino médio? E eu tive que ficar preso a informações que hoje nem fazem parte da minha vida. Ok, lá na época não existia a IA, mas hoje existe. Hoje ela existe, hoje ela é. Várias ferramentas são gratuitas. Hoje nós temos instituições de ensino, como a própria FCU, que investe na qualificação dos seus educadores, dos seus professores, no qual tenho o prazer de fazer parte desse time que qualifica, que traz a IA, traz a tecnologia, mas e todas as outras no Brasil e no mundo? Então, quando eu falo sobre método, eu anotei esses pontos aqui para poder Ok. compartilhar com todos. Ótimo, obrigado, professor Douglas. Vamos ouvir imediatamente aqui a professora Maristela sobre o modelo educacional. Ok, obrigada. Então, nesse nosso segundo bloco, pensando um pouquinho, né, que mudanças que precisam acontecer aí nesse nosso mundo, sistema educacional, para promover, então, essa inteligência artificial, promover ela a um lugar de apoio, de ajuda, contemplando e desenvolvendo os potenciais humanos. E a primeira coisa que eu gostaria
de agradecer ao Douglas pelas falas, importantíssimas falas, Douglas, e que nós, uma fala de uma pessoa que me tocou muito, ela diz assim que a mudança, ela ocorre entre o desconforto e o pânico. Se o ser humano não estiver, no mínimo, desconfortável, ele não precisa mudar. E daí eu trago a imagem de uma gestação de 9 meses, quando aquele bebê já não cabe mais dentro daquela barriga, e é uma questão de vida ou morte. Se ele continuar ali, ele morre. Se ele passar por uma mudança, por uma transformação totalmente incisiva, potencial, desastrosa, de certa forma, dolorida, ele não vai passar para essa nova etapa que hoje nós passamos e estamos aqui. Então, para a educação mudar, ela precisa entrar com forças contrárias ao ponto de nós não conseguirmos mais dar a aula que nós demos a vida toda e de sermos cobrados por uma educação diferente e de sermos doloridamente cutucados para que a gente mude, porque já não está mais funcionando. E a gente sabe o que nós fazemos com os nossos, por exemplo, eletrodomésticos, quando eles não funcionam mais. A gente descarta eles e compra um novo, inclusive com melhores tecnologias. Mas, digamos que na educação a gente não está conseguindo fazer isso. A gente continua com essa educação que não funciona, que já perdeu, já saiu dos nossos cenários, que é lá da Prússia do século XVII, onde tudo se iniciou, e não nos damos conta de que ela já não está mais ajudando, contribuindo, desenvolvendo o pensamento humano, desenvolvendo e ajudando e contribuindo com o nosso universo, inclusive, nós estamos destruindo o nosso universo pelo nosso modo de viver, e a gente ainda não se deu conta que nós vamos precisar também mudar. E a educação pode ser um desses elementos prioritários de mudança do ser humano, de provocação desse ser humano, e que afete não só a vida, os tecidos sociais, as histórias humanas, a forma de nós convivermos e nos relacionarmos, e também pensarmos em uma outra educação de sustentabilidade e de contribuição com esse nosso planeta, né? Então, nós vamos precisar nos sentir um pouco mais desconfortáveis. Não chegou ainda o pico de desconforto que acelera a mudança. Ela ainda está muito, muito devagar nisso aí. E com certeza essas IAs elas podem nos ajudar muito. Você trouxe, né? Mudar o processo. Nós precisamos, essa concepção de educação, ela não nos ajuda mais, não contribui mais, ao contrário, ela está não só muitas vezes, né, nos emburrecendo e nos colocando em um lugar que já não nos dá mais possibilidade de ascender a novos conhecimentos. Porque daí, então, fica o professor falando, fica o aluno ouvindo e decorando, ou seja, uma posição totalmente passiva. Enquanto que você colocou aquelas perguntas perguntas muito humanas e sinceras que todos nós já fizemos, né? Por que a gente precisa aprender isso? Quem já não se perguntou? Professor, por que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou usar isso? Quem de nós já não fez essa pergunta sincera? Porque não viu sentido naquilo que a gente estava aprendendo, né? E a outra questão que você leva, então, que é complementar a isso, que é, então, a gente vai ter que repensar que competências, que habilidades, que tipo de pensamento, que tipo de educação nós vamos precisar para responder a um mundo tão complexo hoje que nós vivemos. Com certeza essa não é. Essa tende a falir a inteligência humana. E por isso que o que estamos criando de inteligência artificial está se distanciando tanto do seu próprio criador e potencializando, inclusive, tantas coisas que hoje nós já não conseguimos. Ela está fazendo. Porque nós estamos cada vez mais nos distanciando e potencializando uma coisa e despotencializando o próprio ser humano.
Então, a gente vai precisar, sim, ter uma educação, com certeza, mais horizontalizada, onde não é o professor que traz, ele não é o transmissor, a gente está ouvindo isso desde que iniciou o professor, é aquele que transmite, ele não tem mais esse lugar. Hoje, as inteligências artificiais, as tecnologias já fazem esse papel de transmissor, de informar as coisas. Nós precisamos de um professor que, num lugar mais horizontalizado, ele possa, junto com os estudantes, descobrir coisas novas. E pensando sempre naquela questão, bom, o que a gente precisa desenvolver de potencialidades para conseguir responder aos apelos desse mundo. E se a gente pensar a educação a partir disso, nós vamos ter que fazer uma educação diferente. Porque, com certeza, nós não estamos desenvolvendo as potencialidades necessárias para entrar nesse mundo e atuar nesse mundo de uma forma a melhorá-lo, a transformá-lo para uma outra posição, onde todos nós podemos ter que nem diz La Salle, pensar no bem viver do ser humano. E a gente vai precisar, então, reposicionar essas questões para dentro da educação. E trazendo uma fala do professor Adelar, né, e sua também, Douglas, por que na educação, ou muitas vezes na educação, o último lugar onde chega a mudança e a transformação, e não acontece isso na medicina. As tecnologias já estão incluídas na medicina, já estão incluídas nas indústrias, já estão incluídas na nossa vida diária. Nós, em casa, nós temos vários tipos de tecnologias hoje, e por que lá na educação a gente não consegue inserir essas tecnologias e essas novidades e essas criações para ajudar também? E daí tem um autor, eu não me lembro qual é o nome, que ele diz que a educação é o último lugar onde as novidades, as inovações entram. Infelizmente, isso acontece. E daí nós vamos ter que pensar que educação nós vamos precisar para desenvolver as potencialidades humanas, desenvolver o bem viver humano, porque a gente não pode pensar só em termos profissionais, mas vamos ter que pensar em termos humanos também. As nossas curiosidades, os nossos desejos, os nossos problemas precisam ser resolvidos, e os meus é diferente dos do Douglas, é diferente dos do Adelar, e nós vamos ter que criar uma educação que contemple as necessidades de uma e de outra pessoa, e com certeza essa educação já não consegue mais fazer isso. Obrigado, professora Maristela. Temos aqui um questionamento, temos algumas propostas, que no último bloco vamos efetivamente entrar forte no embate das propostas, mas eu queria resgatar aqui algumas falas, tanto tua, Maristela, como do Douglas, né? Ignora-se o estudante e seus sonhos. Isto aí é um dos problemas sérios, quer dizer, nós não conseguimos integrar a vida real na escola. São planetas diferentes. E a universidade está mais longe ainda, acho que está em Marte e Júpiter muitas vezes, né? Enquanto que o estudante vive aqui no planeta Terra, e onde surgiu inclusive a inteligência artificial. Então, repensar isto, como fazer isto, que passos nós temos. Essa ideia sua do CPF, professor Douglas, eu me lembrei, eu achei que nós podíamos voltar aos gregos. Eu acho que no modelo grego a inteligência artificial poderia ser uma grande ferramenta de pesquisa, quando se reúne na praça e você tem que responder por quê, e você teria um artifício de pesquisar mundo afora usando o celular. E na nossa sala de aula não, porque, como vocês disseram, é só apenas uma retransmissão de um professor para o outro. Você criticou aí também que ela não é personalizada. Claro,
ela não é personalizada, nós certamente, se nós conseguíssemos integrar as curiosidades, as necessidades, que nós vamos ver no último bloco, aí eu acho que debater isso, as curiosidades, necessidades dos alunos que eles vivem na vida, conectar com os conteúdos e, a partir disso, com metodologia, formar um novo sujeito, preparar esse sujeito para ser um transformador, pensador, como a Maristela trouxe, as novas competências. Nós temos lá bonito, dissemos que nós queremos desenvolver essas competências. Em primeiro lugar, nós não nos questionamos sobre o significado dessas competências e muito menos que tipo de prática pedagógica precisamos para desenvolvê-las, porque se nós fizéssemos isso, nós íamos ver que o modelo educacional que nós temos estaria falido. Portanto, essa questão também colocada. Outra questão que você trouxe, Douglas, é a formação continuada dos professores. Eu, pessoalmente, dirigi durante 24 anos, a partir, Douglas e Maristela, a partir do pedido dos professores, onde eu era diretor de escola, eles que pediram formar grupos de estudo, pegar os problemas da escola, estudar, praticar e depois socializar, escrever e publicar. Portanto, a escola, diz inclusive Antônio Nova, é o melhor lugar para a gente poder estudar, aprender continuamente a partir do chão de fábrica. Então, essa é uma questão que eu acho que poderíamos aqui, depois no último bloco, trazermos objetivamente, né? Essa questão de horizontalizar, quer dizer, o professor é um aprendiz, isso você fala na teoria, mas na prática não é isso. O professor como um provocador, né? Mas vai provocar o quê? Vai provocar, hoje, na nossa concepção, podíamos aqui pensar, a tecnologia pode ajudar muito, de pegar os problemas da realidade, ele provocando os alunos, buscar a teoria, para que nós possamos, a partir da teoria, analisar e refletir esta realidade vivida, e, no final, o estudante ser provocado a construir um novo conhecimento, a construir, a descobrir novas coisas sobre a vida. Aí, inclusive, nós desenvolvemos a metodologia evolutiva, que é um momento em que você começa a aula não mais pelo Teorema de Pitágoras, mas você começa a aula, por exemplo, que eu te falava outro dia, nossa conversa prévia, por Brumadinho. Por Brumadinho, que ruiu, que aqui no Brasil foi um problema sério, né? A barragem que ruiu. Quando perguntávamos a professores o que conteúdo você trabalharia a partir do problema de Brumadinho, o professor de matemática logo disse o Teorema de Pitágoras. O professor de física logo disse a lei de Ohm. O professor de sociologia logo trouxe, em 5 minutos, foi um exercício feito com professores, eu trabalharia a Agostinho e a origem do mal, porque lá teve problemas éticos, né? E o professor de história trouxe, eu trabalharia a Revolução Industrial com todos os problemas que ela trouxe. Portanto, temos aqui caminhos. E aí a tecnologia, a IA, entraria em cada momento desta aula com uma luva para ajudar a mapear esses problemas, para ajudar a refletir, trazer teorias mais, fora o que o professor já trouxe. E aí eu acho que essa tua ideia do CPF, onde nós poderíamos ter uma jornada de estudos individual. E nós, quando estivemos, inclusive, na Finlândia, naquela época, a gente via um pouco isso, na Inglaterra também, em alguns países e aqui no Brasil, de que os alunos tendo momentos em que eles possam, eles estudar efetivamente na sua jornada, com responsabilidade, certamente nós temos agora aqui algumas janelas abertas para poder caminhar para o nosso último bloco. Agradeço a participação e as vossas considerações que estão aqui anotadas nesse bloco 2, e no último bloco, então, nós vamos agora nos ater a trazer propostas reais, concretas, como é que nós podemos efetivamente ajudar nossos colegas professores e transformar a educação, integrando naturalmente a IA para formar um estudante crítico. Muito obrigado. Saudando a todos, vamos abrir, então, nosso último bloco desse podcast de hoje, que reflete sobre a inteligência artificial na educação. O foco é como utilizar a IA para desenvolver o pensamento crítico dos estudantes. Convidando agora nossos participantes a apresentar propostas. Nós provocamos, nós dissemos que temos um outro modelo educacional, mas agora vamos tentar
trazer propostas reais, possíveis, para transformar a realidade educacional e integrar a IA, que contribua também agora para desenvolver o pensamento crítico dos estudantes. Esse é o nosso desafio nesses últimos 30 minutos finais. Convidamos agora para iniciar a professora Maristela para suas considerações. Ok, obrigado, professora Adelar. Então, vamos para nossa última etapa do nosso podcast. Esperamos que vocês que estão nos assistindo estejam gostando. E essas reflexões sempre são muito importantes, né? E para iniciar, então, essa fala, a gente precisaria, talvez, rapidamente identificar o que nós entendemos sobre pensamento crítico. Porque a gente está falando aqui em pensamento crítico, mas o que é um pensamento crítico, né? Isso que é inerente ao ser humano, pensar de forma crítica. E daí, rapidamente também, eu parto da premissa de que um pensamento crítico é a capacidade de, estando diante de situações, de fatos, de problemas, de curiosidades, de necessidades, eu conseguir, a partir dessa minha análise, reflexão, observação dessa realidade, eu conseguir me posicionar diante dela. Então, eu estou partindo desta premissa, e daí a gente quer utilizar a IA para nos ajudar a desenvolver essas habilidades de observar, de entender, de compreender, de analisar essas nossas realidades e darmos respostas a elas, não só de uma forma fundamentada, mas também de uma forma que possa contribuir com a humanidade, contribuir com a melhoria da nossa existência e do nosso planeta também. Isso eu gostaria de pensar aqui inicialmente, né? E como falamos e abordamos lá no nosso momento 1 do nosso podcast, inicialmente a gente vai ter que mudar essa concepção. E como que a gente muda essa concepção? A partir da nossa experiência, dos nossos estudos e pesquisas, né? Nós entendemos até esse momento que uma das primeiras coisas que precisa acontecer é fazer, como o professor Adelar falou no final do bloco anterior, é unir escola e vida, ou universidade e vida, não importa, a educação formal com a educação informal, com a vida das pessoas, com os relacionamentos das pessoas, com os problemas das pessoas, e daí, sim, a partir dessa conexão, porque o professor Adelar também traz a imagem de planetas diferentes, planeta escola, universidade e planeta vida, ao conectar isso, a gente quebra aquelas barreiras, quebra aquela rigidez, aquela inflexibilidade de um sistema educacional hermético que não permite que coisas do lado de fora entrem e coisas do lado de dentro saiam. E a gente quebrando, então, essa ideia e essa concepção, a gente une escola e vida, universidade e vida, e traz, então, as problemáticas, as situações, as curiosidades, as necessidades, os desejos humanos para dentro dessa instituição. Porque não dá para preparar seres humanos em laboratório. A gente precisa preparar seres humanos utilizando-se da vida, trazendo a vida, apontando a vida, que ela é que precisa ser explicada. Então, a primeira coisa é fazer, e a gente fala, nós aqui falamos, né, fazer um mapeamento dessa realidade, dessas necessidades e curiosidades, conectando elas ao conteúdo escolar, assim como também o professor Adelar já trouxe aí um exemplo, e eu estava pesquisando e trouxe o furacão Milton, que aconteceu em Orlando, em 2024, em outubro, que devastou, que teve enchentes, ou seja, o furacão Orlando, na nossa concepção, ele é uma problemática da vida real e ele vai precisar entrar, essa problemática da vida real vai precisar entrar dentro das salas de aula para, a partir dessas problemáticas, dessas situações, dessas experiências humanas, conseguir compreensões. E que compreensões? Então, vem o nosso conteúdo e traz luz às nossas realidades, traz luz sobre como que nós podemos resolver ou dirimir
as investidas do furacão Milton, por exemplo, né? E isso são questões geográficas, isso são questões históricas, isso são questões sociais, abarcam questões sociais, profissionais, matemáticas, sanitárias, e discutir isso dentro da sala de aula, trazendo, então, esses conhecimentos que podem ajudar. Nós temos uma experiência aqui no Brasil muito bem sucedida de uma instituição que lá em Pernambuco estavam tendo muitas chuvas, e desmoronamentos de morros, montanhas, com inclusive morte de muitas pessoas, e os alunos, estudantes da escola foram instigados, chacoalhados a criar pluviômetros, ou seja, pluviômetros são aqueles aparelhinhos que medem a quantidade de chuva. E eles aprenderam por buscas, inclusive por inteligência artificial, pela web mesmo, aprenderam que quando chegasse num nível desse pluviômetro de chuvas, haveria um grande risco de desmoronamento e de morte de pessoas, de destruição ambiental, inclusive. E eles, então, construíram, colocaram isso nas suas casas, cada um colocou nos seus bairros, nas suas casas, e quando as chuvas atingiram aquele nível, eles foram, então, usados para alertar as suas próprias comunidades que deveria haver uma saída imediata das casas, e realmente houve desmoronamentos, e daquela vez ninguém morreu, porque foi lá dentro da escola que eles aprenderam, que eles entenderam o que estava acontecendo na vida deles, na realidade deles, por meio dos conteúdos teóricos, eles aprenderam o que eles poderiam fazer para ajudar, para contribuir com essa realidade, mudar essa realidade de mortes que vinham acontecendo, e eles fizeram. Então, essa é a nossa primeira ideia, né? Mapear a vida e trazer ela para dentro dessa instituição e usar essa vida, para usar as teorias para resolver essa vida, os problemas dessa vida. A segunda questão que a gente traz é, como você disse também no bloco anterior, Douglas, a questão da metodologia. A metodologia traz não só, ou seja, a metodologia é o caminho que leva até a meta. Então, dois elementos, duas variáveis nós precisamos ter aí. Precisamos ter uma meta. E outro, precisamos aprender qual caminho devemos seguir para chegar à meta. Não adianta eu querer dizer que eu vou para Paris, vou para Champs-Élysées, se eu preparar toda a minha mala, comprar passagem, aprender espanhol. Não vai dar certo. Então, o processo docente é um processo muito coerente. Ele precisa, se eu quero chegar em um lugar X, eu vou precisar caminhar até lá de uma forma coerente, intencional. Ninguém aprende sem intenção, o ser humano aprende por intenção. Eu quero saber como as coisas funcionam, eu preciso saber como resolver esse meu problema, para então chegar lá na minha meta, que é chegar até a praia, chegar na França, eu resolver o problema do meu carro, e é para isso que o professor tem que ter essa ideia muito clara. Pensar em uma metodologia, em uma coerência que levam ele até essa meta, que a gente entende que essa meta são as competências que nós precisamos desenvolver nessa instituição educacional. E daí, não importa se eu estiver em Orlando, se eu estiver na Sibéria, se eu estiver no Brasil, as competências serão muito parecidas. Eu vou precisar desenvolver o pensamento crítico, que a gente está falando aqui. Eu vou precisar desenvolver uma comunicação não só não violenta, mas que contribua com os meus relacionamentos. Eu vou precisar desenvolver uma atitude crítica diante dessa realidade. Isso eu encontro em qualquer lugar, em qualquer plano de curso, não só lá da educação básica, como do ensino superior. Então, nós vamos precisar não só mudar o rumo, mas saber que rumo vamos tomar e que processos e etapas vamos precisar nesse rumo para chegar a essa educação que nós queremos, ao ponto de integrar a vida, ao ponto de desenvolver potencialidades humanas e ao ponto de usar essas ferramentas que é a nossa criatura, inteligência artificial, que tanto pode nos ajudar em todos esses processos humanos. Era isso que eu queria trazer nesse momento. Obrigado, Maristela. Agora o desafio, Douglas, vai ser como é que a tecnologia pode nos ajudar a mapear essa realidade, trazer para a escola, conectar com os conteúdos?
Como é que a metodologia, a tecnologia e a inteligência artificial podem nos ajudar a, em cada momento desta metodologia, ou seja, no caminho, provocar o estudante, depois analisar com a teoria e depois, no final, podermos efetivamente ter uma nova compreensão, um novo conhecimento, como nos sugerem já os teóricos desde há 100, 200 mil anos atrás. Douglas, a palavra está contigo. Perfeito, professor. Então, nesse bloco, eu quero falar sobre alguns exemplos práticos da integração da IA na educação. Esse mês, exatamente, acabou de ser lançado no Brasil um curso de inteligência artificial para empreendedores, no qual eu sou professor. E esse é um curso online, né? O foco é ensinar o empreendedor, independente de qual seja o ramo, a utilizar a inteligência artificial para poder melhorar o seu negócio, sua rentabilidade, suas tarefas. Só que enquanto eu gravava a aula, enquanto eu gravava o curso, todo momento eu ficava perguntando, Douglas, mas e se o aluno já tem uma dor, um problema real e quiser tirar a dúvida com você de como resolver o seu problema real através do que você está ensinando? Isso eu escrevi e isso ficava aqui na minha mesa. Foi quando eu criei o meu assistente. Para esse curso, eu criei o UD. E o que eu fiz com o UD? O UD ele é um assistente, ele é um agente virtual que ele não entrega respostas online e muito menos genéricas. O UD ele assistiu todas as minhas aulas, ele ouviu todas as minhas falas e ele tem a transcrição de todas as falas do professor Douglas. Em cima disso, hoje é possível o meu aluno de IA em empreendedorismo no Brasil, ele logo na primeira aula chamar o Woody e falar: olha, eu sou dono de uma agência de carros e eu gostaria de saber qual é a sequência de aulas que eu preciso assistir para corrigir um problema X na minha empresa. E o meu assistente, como ele ouviu todas as minhas falas e sabe exatamente o que eu ensinei, ele consegue dar para o aluno a aula, o minuto exato e o exemplo que eu dei e ferramenta que ele pode usar para resolver o problema dele. Então, quando eu trouxe aqui alguns pontos sobre inovação, eu gosto de falar de coisas até que eu já estou aplicando. O UD ele já é uma realidade. Através do UD, todos os meus alunos no Brasil conseguem criar a sua jornada sobre empreendedorismo com IA de forma personalizada e no seu tempo. Aí, um outro ponto que eu tive que também trazer para a prática foi quando eu vi que algumas aulas estavam dando ali 40, 50 minutos, uma hora. Falei, gente, o adolescente não vai estudar uma hora. O adulto que trabalhou o dia inteiro, ele não vai ter uma hora concentrado aqui no meu vídeo. E aí o que eu precisei fazer? Eu utilizei uma outra ferramenta, uma outra inteligência artificial. Observem, eu estou usando tecnologias e IAs em favor da educação. E aí eu trouxe essa ferramenta e nessa ferramenta como funciona? Eu coloco a minha aula inteira ali e ela assiste a minha aula e ela mesmo já produz diversos vídeos das principais falas e ensinamentos que eu trouxe naquela aula. Então, uma aula do Douglas de uma hora se transformou em 15 aulas diferentes, com diferentes minutos. Porque o robô entende que naquela aula de uma hora eu atendi a 15 dores diferentes. Então, ao invés de prender você por 60 minutos para ouvir dores que não são as suas, por que você já não assiste a aula que é exatamente o conceito e a solução para a sua dor? E aí eu utilizei a IA para poder trazer
uma forma de distribuição diferente do meu conteúdo. Então, eu estou falando aqui de duas práticas. Uma terceira prática, e aqui eu deixo um recado extremamente importante para todas as instituições de ensino no Brasil e no mundo. Quais são as instituições de ensino que vão mergulhar e surfar corretamente essa onda de tecnologia e de transformação? São as instituições que imediatamente implantarem no seu corpo um departamento de inovação e tecnologia, voltado para pesquisa de novas tecnologias. Aqui no Brasil, eu sou diretor de uma instituição e lá nessa instituição existe o CIA, que é o Centro de Inovação Acadêmica. Qual é a minha preocupação diária nesse setor? Descobrir novas ferramentas, novas práticas, novas IAs, novas formas do meu aluno, de fato, transformar o sonho dele em uma profissão, a dor dele em uma solução. Então, através desse departamento, que o meu foco é exclusivamente em inovação e tecnologia, é possível trazer para os alunos ferramentas como essa, o UD. O UD, ele não é uma novidade na minha aula. O UD, ele é uma novidade esse ano de 2025 no Brasil, porque o Brasil, ele copiou do exterior o ensino à distância, o EAD. Porém, ele copiou apenas a parte de gravar vídeos e colocar na internet para escalar o meu negócio. E aí houve um problema, porque a educação, ela não é um produto engessado e que serve perfeitamente para todos, sem personalizar. E esse é um problema hoje do EAD. O EAD é um vídeo gravado engessado que tenta ensinar a todos de uma forma única. E se eu tiver dúvida, eu não tenho ali um assistente para tirar minha dúvida imediata. Eu tenho a dúvida agora, eu não posso mandar um e-mail e esperar dias para o meu professor me responder. Porque isso 2 pode ser uma minutos. questão de vida ou morte, isso pode ser uma questão de responder um problema sério para o meu negócio amanhã. Então eu preciso de respostas rápidas. Eu preciso de vídeos menores e que me formem dentro da minha necessidade, dentro das minhas dores, dentro da minha perspectiva de vida, de mundo. E trazendo aqui mais um exemplo para finalizar, no Brasil nós tivemos em 2024 um exemplo de sucesso no Enem, que foi no Ceará. No Ceará, nós tivemos uma escola no Ceará, ela trouxe para dentro da instituição o uso da inteligência artificial como auxílio na preparação de redação para o Enem. E o que que resultou o que que resultou? Resultou que o maior número de notas, que foi de 950 a 1.000 na rede pública, nessa instituição, eu vou até aqui deixar o nome, porque está público, né? É a Escola de Ensino Médio Templo Integral Vicente de Paulo da Costa, no Ceará. Gente, eles trouxeram a IA para correção e ajuste da redação dos alunos para o Enem. Qual foi o resultado disso? Mais de 87% dos alunos dessa instituição alcançaram nota na redação a partir de 800 pontos no Enem. Então, eu estou falando de uma escola que trouxe a IA como uma ferramenta de auxílio e suporte ao professor e provou em performance mais de 87% dos alunos daquela instituição receberam nota a partir de 800 pontos. Obrigado, professor Douglas. Parece que vamos chegando a um final aqui, fechando
a nossa jornada de reflexões. O grande desafio é conseguir, veja, as ferramentas que o Douglas está trazendo, as ideias que está trazendo, usando a IA, perfeitamente se enquadram e se encaixam dentro da educação. Só que essa educação precisa mudar. E eu anotava aqui, Douglas, quando você falava, a partir das dores dos alunos, né, dos estudantes, seja criança de educação infantil, seja pós-doutor. É sempre a mesma, porque é o ser humano. Então, juntei isso com a fala da Maristela, que nós mapearmos a realidade, né? Trazermos ela para dentro da escola. Mas como é que nós podemos fazer isso? O professor pode fazer, mas ele tem uma visão. Mas você traz, e isso nós também já fizemos, e sempre temos isto feito, ouvir os alunos, as dores. Ouvir as dores. Então, pelo menos, nós já temos aqui um quadro de dores da vida, curiosidades, necessidades, realidades, enfim. E aí nós vamos para um planejamento transdisciplinar, como eu já dei o exemplo anterior lá de Brumadinho, né? Porque não é mais disciplinar, é tudo transdisciplinar. E aí, se nós formos capazes de mudar a metodologia, que é o caminho do grego, logia, caminho, que leva a metodologia nas novas competências que são necessárias hoje, e esse caminho devido muitos autores que temos estudado, que a mente humana, nosso cérebro funciona sempre numa etapa de 3 momentos, principalmente quando vai aprender ou fazer alguma coisa. Precisa ter no momento inicial um momento de dor, certo? E aí a tecnologia, você deu exemplos aqui de como a gente pode trazer o robô aqui para nos ajudar, enfim, para aumentar essas dores, pegar as dores de cada um e cada um criar a sua jornada, depois usar o conteúdo teórico para explicar essas dores, e a tecnologia entra de novo para nos ajudar a trazer inúmeros referenciais teóricos, e no final o estudante poder chegar a um novo nível de conhecimento, e a tecnologia pode ajudar a reunir dados mundo afora de como já se solucionou problemas em outros lugares desta forma. Então, eu acho que nós vamos fechando aqui com essas ricas contribuições, e perfeitamente, né, Douglas, Maristela, a IA, ela veio da vida, e se a escola se tornar vida, ele pode e deve contribuir e muito conosco. E não vamos precisar mais proibir. Então, para finalizar, gostaria então de 2 minutos aí, Maristela, para suas considerações finais. Ok, então, pensando nisso tudo que a gente falou, talvez se nós conseguirmos responder sinceramente, singelamente, inclusive, por que existe escola? Por que existe universidade? Qual é a intenção de nós, seres humanos, inventarmos essas instituições? Lá na Prússia, foi uma das primeiras organizações de sistema, de obrigatoriedade, de um lugar chamado escola, onde os estudantes iam para aprender coisas. Hoje, nós temos que repensar isso. Por que fazemos isso? Por que existem essas instituições? E, a partir disso, então, olharmos para trás e pensarmos as nossas formas de fazer isso, de estruturar isso, de caminhar sobre isso, de avaliar o estudante, para podermos chegar, então, nesse lugar que a gente entende que é o motivo pelo qual existem essas instituições. E a gente já tem bons exemplos. No Brasil, no mundo, nós já temos bons exemplos. Visitamos a escola de Summerhill, na Inglaterra, onde tem excelentes exemplos de uso de ligação, conexão da realidade com a vida, de ir atrás das dores dos estudantes. Nessa instituição, os estudantes avisam o professor: olha, professor, eu quero hoje ter aula de música, porque eu estou querendo apresentar uma música no festival, então eu preciso ter aula de música. O outro vai dizer: professor, eu vou precisar de uma aula de matemática, porque eu estou com uma questão aqui de geografia que eu vou precisar responder, e usa matemática. E ele vai atrás do professor, e claro que para isso nós vamos ter que desmontar os nossos formatos, as nossas estruturas que temos hoje. Então, o desafio é muito grande, como o professor Adelar falou.
acreditamos e temos visto isso, que uma das primeiras coisas é ir ao encontro desses desejos, necessidades, dores, problemas humanos. Quanto mais a escola, a universidade estiver ligada a isso, mais nós conseguimos fazer dessa instituição um lugar de sentido para quem está lá, porque eu estou lá para aprender, mas aprender o quê? Aprender coisas que vão ajudar na minha vida, na minha profissão, nos meus relacionamentos, na sustentabilidade do planeta, e entrar, então, nessa escola com um grande objetivo, lá, como se a gente pensar na escola a partir de Platão, a partir de Comênios, a partir de Piaget, de Vygotsky, nós vamos olhar, a gente não precisa inventar uma escola, inventar um novo sistema, uma nova universidade. Nós já temos pessoas que pensaram sobre isso e pensaram muito bem e pensaram de uma forma aberta. Nós é que colocamos a escola, a universidade, esse sistema educacional dentro de um quadradinho, mas ele nunca foi pensado pelos grandes filósofos, sociólogos, biólogos, como era o próprio Piaget, e tantos físicos hoje que a gente estuda, eles nunca pensaram numa escola quadradinha, fechada entre muros. Eles sempre pensaram em escolas, em educação a partir do próprio ser humano, de responder às necessidades humanas para um bem viver, para um saber, para um ajudar, contribuir, para um olhar para a sua comunidade e construir coisas boas junto com a comunidade. Essa é a verdadeira essência da educação. Nos desviamos um tanto, muitas vezes, delas, mas não é um caminho sem volta. É um caminho que nós vamos precisar voltar e vamos precisar refazer com uma metodologia que contemple a forma como o ser humano aprende. Nós não podemos usar uma metodologia distante da forma como o ser humano, desde o útero, aprende. Ele aprende por meio das suas necessidades, ele aprende por meio das questões que o envolve. A criança dentro do útero, ela se mexe porque ela tem ela inclusive boceja, ela inclusive se espreguiça, porque ela tem necessidade. O bebê, ele chora porque ele precisa trocar as fraldas, porque ele precisa ser alimentado. Os adolescentes correm atrás de coisas que lhes são úteis, significativas. Os adultos querem se comprometer mais com sua profissão, desenvolver mais as suas potencialidades profissionais. E essa escola, essa educação vai precisar ter que cada vez olhar mais para isso, para essas histórias humanas. E é isso que a gente propõe. Não é novo. Já aplicamos, nós já temos no Brasil e no mundo pessoas que estão fazendo dessa forma. Então, é possível, e aí fica o grande desafio para todos nós, né? Entrarmos no mínimo um pânico, no mínimo um desconforto, no máximo um pânico, e corrermos atrás aí, porque essa escola já, com certeza, não responde mais às necessidades humanas. Obrigado, professora Maristela. Douglas, seus 2 minutos finais de considerações. Pronto, as minhas considerações finais, eu quero deixar aqui um pensamento e talvez até um tema para um próximo encontro, que é a gamificação. Por que não gamificarmos as instituições de ensino? Nós estamos falando em mudar o caminho entre o professor e o aluno. E às vezes nós encontramos algumas resistências no professor em entrar nesse novo caminho. E aí, quando eu começo a gamificar a instituição com a plataforma, inovação em plataforma, assistentes virtuais, treinamento contínuo de tecnologia, aí eu tenho a instituição A e a instituição B. Ambas estão com a mesma acreditação, porém são duas de patentes diferentes, porque treinamento, tecnologia, inovação, personalização do conhecimento, isso tudo vale ponto. E quando vale ponto, a própria instituição vai trazer como algo indispensável para a sua prática diária, e isso se torna uma cultura, e só vai ficar o professor se adaptar a essa cultura.
E aí sim eu tenho uma empresa, uma instituição com uma cultura definida em inovar, em inovação, em tecnologia, em treinamento. Aí eu tenho professores que também são gamificados e que precisam mostrar novas práticas, novas experiências, novas formas, novos métodos que eles desenvolveram com os seus alunos, e isso faz com que o professor ganhe cada vez mais pontos. Isso faz com que a IA, que hoje é vista por muitos como o, o mal, seja o refrigério, a ferramenta maravilhosa e o grande reforço para muitas instituições e educadores, que isso naturalmente vai refletir no aluno, que nesse cenário não pode fazer absolutamente nada para mudar o quadro, porque tudo começa lá na instituição, que tem um departamento de inovação, nos professores qualificados e aí sim, nos alunos com vidas transformadas. Obrigado, professor Douglas. Antes de finalizar, gostaria de sugerir duas obras. Este é do neurocientista francês Stanislas Dehaene. É assim que aprendemos. Eu acho que é uma obra que pode ajudar a repensar. E também sugerimos nossa obra publicada já na Amazon em dezembro último, Inteligência Artificial em Espaços Educacionais. Eu quero, assim, aqui agradecer, em primeiro lugar, à FCU, ao professor Sérgio, que está aí conosco, pela confiança de ter nos convidado. Quero agradecer à professora Maristela, ao professor Douglas, por estarem conosco discutindo essas reflexões. E também quero agradecer àqueles que vão nos assistir esse podcast. E, oxalá, a gente sempre diz, se uma ideia ficou para ser transformadora na sua vida como professor, então esse nosso encontro desse dia valeu a pena. Um grande abraço a todos e seguimos firmes em frente, mudando entre o pânico e o medo, mas vamos seguir em frente porque vale a pena ser professor. Um grande abraço a todos. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Foi um grande prazer e uma alegria.